Fala pessoal, vamos para a nossa segunda parte do vídeo da batalha setorial de saneamento. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai deixar passando aqui, que foi a análise fundamentalista das três empresas, tá? Então agora no vídeo de hoje, a gente vai comparar a rentabilidade delas, tanto da parte de evolução de patrimônio, quanto também de dividendos, tá? Então é basicamente a performance das empresas nos últimos anos. Então, também caso você queira, me segue aqui no Instagram, que eu costumo postar um teaserzinho, né, alguns slides antes lá no Instagram antes de postar o vídeo, para você já ficar sabendo do que vai vir pela frente, legal? Então, indo pelo vídeo de hoje, falando um pouco de rentabilidade, então, começando, eu vou mostrar hoje um gráfico que normalmente não é muito mostrado das rentabilidades das ações, que é o drawdown. O que basicamente é esse gráfico nos diz, tá? Então, diferentemente dos gráficos de rentabilidade, que ele é para cima, esse aqui ele é para baixo, né? Então mede basicamente a queda das ações. O que é legal a gente ver? Então, por exemplo, uma ação, aqui vou pegar um exemplo qualquer, é só para constar, a azul é a Sabesp, verde é a Sanepar e a marrom é a Copasa. Pegando aqui o exemplo de 2012, tá? Aqui no final de 2012, Sanepar bateu um preço, e todas elas basicamente bateram um preço que só foram voltar para esse mesmo patamar em 2016. Então, basicamente, toda vez que ela cai aqui, quer dizer que ela bateu um preço máximo e ela caiu em relação a esse preço máximo. Então, basicamente, o que é? Toda vez que a gente tem essa parte para baixo, quer dizer que é tempo que, teoricamente, você está abaixo do seu preço de entrada, tá? Qual que foi a minha ideia de trazer esse vídeo, tá? Esse gráfico específico? É, por exemplo, aqui a gente pega do final de 2012 ao final de 2016, quem comprou apenas lá no final de 2012 e não fez mais nenhum outro aporte, ficou todo esse tempo, basicamente 4 anos, com preço abaixo do seu preço de entrada. Por mais que a gente vai ver que as empresas tiveram um lucro muito menor que o Ibovespa e lucros muito bons de valorização, vai ter períodos ao longo do tempo que vai ficar praticamente abaixo do seu preço de entrada por um bom tempo, tá? Então, assim, é bem importante você ter essa visão de realmente longo prazo, que não é porque você ficou um ano numa empresa e ela não te trouxe nenhum ganho de cota, né, de valorização, não quer dizer que ela seja uma empresa ruim. Então é muito importante você ter esse mindset, né, essa cabeça de investir realmente por um prazo mais longo, acreditando na empresa, claro, se você acredita que a empresa é boa, que você pode passar em momentos como esses, que também, né, foi um momento relativamente de crise no Brasil, né, foi de 2013 até 2016 foi momentos ruins, então normal a bolsa ter caído bastante e essas ações também. E outro ponto que a gente consegue ver desse gráfico que é legal é que existe dois tipos de risco, né, que uma ação tem, que é o sistemático e o não sistemático. Aí depois eu posso fazer um vídeo explicando isso mais pra frente, mas é basicamente até que ponto você pode diversificar. Então você só consegue diversificar o risco não sistemático. O risco sistemático, que é do sistema, né, que é da bolsa, você não consegue diversificar. A gente consegue ver isso nas crises. Então aqui em 2008 e tanto em 2019, as três ações caem quase que igual, que é o risco sistemático atuando. Então não tem como você diversificar uma carteira para não correr esse risco. Então todo mundo cai junto aqui. A gente consegue ver que em momentos fora de crise, você consegue ter uma situação bem diferente entre elas, que é aí tendo mais ações no seu portfólio, você diversifica esse risco. Legal. Então esses são os principais pontos aqui do drawdown. Agora falando do dividend yield. Que aqui é o histórico desde 2009 até hoje das empresas. Você tem o caso do Sanepar, que bateu um pico aqui no final de 2016. A Sabesp teve alguns anos que não distribuiu dividendos, teve um ano específico. Então ficou essa achatada aqui no zero, tá? Mas que a gente consegue ver, né, que a ideia seria basicamente a média. Então, o dividend yield quanto maior, melhor, que é basicamente quanto a empresa distribuiu dividendos nos últimos 12 meses versus o preço dela de hoje. Então, aqui a gente consegue ver que basicamente um patamar que elas negociam é próximo a 5%. Então, hoje elas estão bem próximas uma das outras. Mas a Sanepar foi a que teve melhor dividend yield ali no começo de 2016, mas basicamente Copasa e Sabesp aqui rodaram sempre entre 5%, né? Se a gente fizer a média, aqui foi momentos ruins de cotação e também de lucro, então elas caíram bastante. Como a Sanepar teve lucro nesse período, mas a cotação caiu muito, ela conseguiu distribuir um dividend yield muito grande. Mas basicamente, né, a média é de se esperar algo próximo a 5%, talvez caia um pouco mais agora que a gente tem uma Selic muito baixa, que isso influencia um pouco na valorização das empresas, que faz com que o dividend yield caia um pouco. Agora aqui é basicamente o retorno acumulado. Então, desde o começo de 2016, que a gente fez o vídeo lá da análise fundamentalista até hoje, o retorno das três ações. Sanepar foi a que ganhou mais, então teve um lucro aqui de 2.000%, Sabesp algo em torno de 1.300%, e a Copasa foi a pior, mas mesmo assim teve um retorno de 300%, tá? Assim, isso mostra que caso você encontre empresas boas, você tem que ter um retorno muito bom na bolsa, mas sempre pensando no longo prazo. Porque imagina, se você tivesse comprado em 2016 e ficasse até 2012, que são 6 anos, já é bastante tempo, mas quando a gente pensa que a renda variável é pouco, aqui você teria um ganho menor do que 500%. É um ganho bom, né? Óbvio,
mas se você sai muito cedo do papel, você perde esse juros composto, que é o que realmente traz valor no longo prazo. E aqui eu trouxe um outro gráfico também que é um pouco diferente, que é a média móvel dos retornos de 3 anos. Então, o que seria isso? É basicamente, eu peguei as ações, né, e fiz várias janelas de 3 anos. Então, desde 2009 até 2020, né, começa em 2009, não em 2006, porque a gente precisa pegar 3 anos de retorno. Então, aquela pessoa que comprou todo dia ação, tá? Então cada dia era uma carteira nova, e aqui a gente consegue ver quanto que em média a pessoa poderia ter de retorno se ela ficasse 3 anos na ação. Então aqui, se a pessoa tivesse comprado em 2009, né, e ficado até 2012, ela teria um retorno muito bom, né, que foi aqui uma valorização boa das 3 ações. E também quem comprou em 2016 e ficou até aqui no final de 2019 ganhou bastante dinheiro. Tá? Esse gráfico é um pouco bagunçado, aí eu trouxe o gráfico de barras para ajudar um pouco. O que isso aqui nos mostra? Que aqui no caso da Sanepar, na média, quem ficou 3 anos com a ação ganhou 127%. É importante frisar que seu retorno no passado não garante nada de retorno futuro, tá? E cabe a você determinar se você gosta ou não da empresa, tá? É só trazendo os dados para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Então aqui o retorno máximo que uma pessoa teve em 3 anos com o Sanepar foi em 558, com Copasa 576 e com Sabesp 248. Retorno médio do Sanepar em 3 anos 127, Copasa 70 e Sabesp 65. E o pior retorno, então aquela pessoa que teve pior performance segurando a ação por 3 anos, de 2016 até agora 2020, foi de menos 65% Sanepar, menos 81% em Copasa e menos 48% em Sabesp. Um ponto que a gente consegue pegar aqui, né, por mais que Copasa foi a que teve a maior retorno, né, em 3 anos, também foi a que teve o menor, o pior. Então isso mostra que a Copasa é uma ação que tem muito mais volatilidade do que, por exemplo, a Sabesp, que é uma ação que não teve o maior retorno, mas também não que caiu menos. Então você vê que a Sabesp é uma ação que é muito menos volátil, então teoricamente é um pouco mais constante do que no caso de Copasa, só com esses dados que a gente está olhando. E aqui é um gráfico bem legal, que assim, né, muitas vezes a pessoa se preocupa, quanto que a ação está valorizando, se está caindo, se está subindo, mas quando você pensa no longo prazo e quer ter uma renda passiva, o que importa mais são os seus dividendos, né? Se eles estão subindo, se eles estão caindo. E aqui o que eu trouxe? Então, quanto que a ação se valorizou ou desvalorizou no ano e quanto que o dividendo dela subiu ou caiu em relação ao ano anterior. Tá? Então, vou pegar o exemplo aqui de 2008. As ações todas caíram, né, na casa de 30% a 42%. Mas quando a gente olha os dividendos, de 2008 em relação a 2007, a ação da Sanepar caiu 42% e o dividendo caiu só 9%. A de Sabesp, a ação caiu 30% e o dividendo caiu 13%. E de Copasa, o dividendo subiu 50% de um ano para o outro. Então, quem está mais preocupado em renda passiva e não propriamente valorização da ação, viu 2008 com uma excelente oportunidade. As ações caíram muito mais do que aquilo que elas distribuem em dividendos. Então, estaria fazendo um ótimo negócio comprando elas nesse momento. Aqui a gente consegue ver também que tem casos que, por exemplo, em 2011, as ações valorizaram muito. Mas mesmo assim, tiveram as empresas que não distribuíram dividendos, a Sabesp não distribuiu nada, e o Copasa caiu 10% de dividendos. Tá? Então isso aqui é muito importante para a gente ver que por mais que a ação caia, se você não está preocupado com a valorização e sim com os dividendos de longo prazo, muitas vezes faz sentido você comprar mais, muito por essa questão de às vezes o dividendo sobe no ano que as ações caem. Isso aqui é bem legal de nós vermos, porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas só em ganhar na cota, mas normalmente o que muitos buscam é uma renda passiva, que é o que interessa saber se a empresa está pagando mais dividendos ou não, se você está comprando mais barato pela mesma quantidade de dividendos. E agora, são 3 gráficos que a gente vai mostrar de Sanepar, Copasa e Sabesp, que é o que basicamente, tá? Quem lembra daqueles estudos que nós fizemos de FII versus ações, até vou deixar aqui passando, a gente tem um vídeo comparando Sanepar versus um FII e também de Sabesp versus outro FII. Aqui é comparando 100 mil reais, tá? Lá no primeiro dia de 2010 e levando até agora a última sexta-feira de 2020. E a gente consegue ver. A linha azul, se foi aquela pessoa que comprou 100 mil reais e não fez mais nada. Tá? Comprou 100 mil reais lá no começo de 2010, recebeu os dividendos e guardava ou gastava, queria fazer isso com qualquer coisa, quanto ela teria de valorização nessa linha azul. Aqui a linha verde é aquela pessoa que simplesmente reinvestiu os dividendos. Então ela recebeu o dividendo e ia lá e reinvestia. Então ela investiu 100 mil reais lá em 2010 e pegava e reinvestia dividendos na linha verde. E na linha preta é aquela pessoa que além de reinvestir os dividendos, ela ia e aportava todo mês 1.000 reais. Então ela começou com 100 mil e ainda aportava 1.000 reais todo mês além dos dividendos. Tá? O que a gente consegue ver é que quando você simplesmente só de aportar os dividendos, então você não precisa nem aportar nenhum dinheiro extra, simplesmente os dividendos que você recebe, a diferença é que tem o gap de você não fazer nada e aportar os dividendos. E se você consegue ainda fazer aportes adicionais, você tem uma curva ainda mais exponencial. Claro que 10 anos não é um prazo muito grande para o juros composto fazer efeito, mas a gente já consegue ver a diferença
de quanto mais você se aporta, tanto de aportes mensais quanto dos dividendos, mais inclinada fica essa curva de rentabilidade. A gente consegue ver isso nas outras duas também. Aqui no caso de Copasa, como ela valorizou menos do que Sanepar, os aportes mensais fizeram muito mais diferença. Porque tinha uma época lá de Sanepar que você tinha mais de R$1 milhão. Quando você fazia R$1.000 de investimento, não fazia tanta diferença. Aqui, como Copasa ficou muito tempo no 100 mil, fazer vários aportes de R$1.000 fez muita diferença para ela. E aqui mesmo a gente consegue ver dividendos mais aportes, você consegue ter um retorno muito melhor naquele papel, isso você vai fazendo preço médio também nas ações. E aqui mesmo no caso do Sabesp também, tá? As três curvas. E agora acho que eu... Então essa tabela seria basicamente o resumo daqueles últimos três gráficos. Então aqui é a valorização das empresas. Então se você tivesse investido 100 mil lá no começo de 2010 e feito mais nada, você teria tido 700 mil em Sanepar, 169 em Copasa, 476 em Sabesp. E isso aqui foi a minha base para fazer os outros cálculos aqui. Aqui o reinvestimento de dividendos, então Sanepar teria basicamente dobrado o seu valor só em reinvestindo dividendos, sem fazer mais nada. Aportou 100 mil, reinvestiu dividendos, você teria dobrado o seu patrimônio. Copasa, você teria quase dobrado, você teria ganho R$100 mil a mais. E Sabesp foi aqui, em percentual foi a pior, né? Mas você teria R$200 mil a mais, então 50% a mais devido a isso. Então, na média, se você reinveste dividendos nessas empresas, você teria 72% a mais de lucro do que aquela pessoa que não fez nada, então usava os dividendos para ela. E o último ponto, da pessoa que além de reinvestir dividendos, alocava os R$1.000 adicionais, como é que seria o papel delas? Como eu comentei, né, no caso da Sanepar, como ela valorizou muito e teve muito dividendos, colocar R$1.000 por mês chegava uma hora que era muito pouco em relação ao total, então não fez muita diferença quando a gente olha para as outras duas. No caso de Copasa, você dobrou seu patrimônio quando você fez esse aporte de R$1.000 adicionais, e Sabesp também quase 50% de ganho. Então, na média, aquela pessoa que reinveste dividendos e faz aportes mensais teria um ganho de 157% a mais do que aquela pessoa que não fez nada e só deixava a ação lá parada sem fazer nenhum tipo de operação. Legal? Então isso mostra que realmente é importante reinvestir dividendos e fazer aportes constantes caso você esteja pensando no longo prazo. E agora um ponto bem importante, que é a relação da bola de neve. Então quanto mais você reinveste dividendos e faz aportes, esses seus dividendos vão cada vez ficando maior. Então esse gráfico é os dividendos pagos por cada uma das empresas, só que considerando o caso de investir R$100 mil no começo de 2010 e reinvestir os dividendos mais aportes mensais. Conseguimos ver que aqui a Sanepar, né, que é a linha preta, ela teve uma linha muito crescente, né, quase que constante, então todo ano você recebia mais dinheiro do que você tinha no ano passado. Sabesp também teve, quando você pega o inicial versus o final, ela cresceu bem, mas teve aqui uma pequena queda em 2015 e 2016. E também quando você pega o Copasa foi a pior de todas, então foi a que teve mais oscilação. Então quando a gente olha do começo de 2010 até agora, ela foi quase uma linha reta, né, tendo o ano de 2018 que ela foi que mais distribuiu. Então, o que a gente mostra é que Copasa, infelizmente, foi a pior de todas, tanto de performance de dividendos quanto de evolução de patrimônio. Mas a gente consegue ver que, na maioria dos casos, se você faz esses aportes constantes e reinveste dividendos, aquilo que você vai ganhar ao longo do tempo fica cada vez maior. Então, essa tabela é a mesma coisa que o gráfico, só que um pouco mais resumido. Então, a gente pega quanto você teria ganho de dividendos em 2010, 11, 12, assim por diante até 2020, tá? De todas as empresas. A gente consegue ver que no primeiro ano de Sanepar, você teria ganho só R$4 mil dos 100 mil que você tinha investido. Então dá o dividend yield de 4%. Aqui em 2019, você teria ganho R$100 mil praticamente. Então imagina, você teria ganho praticamente aquilo que você investiu só em um ano. Então isso é o poder, né, de você reinvestir dividendos, ficar fazendo aportes constantes, que aí vai chegar uma hora, talvez aqui em 2020, né, ou 2021, ele vai passar dos 100 mil que foi o investimento inicial desse produto. Claro que Copasa, como eu comentei, não foi das melhores, mas Sabesp a gente consegue ver essa evolução também. Então começou com 6 mil e hoje está 24 mil. Se você pensar nisso, está no meio de 2020. Então tem bastante coisa pela frente ainda. Então pode melhorar bastante esse número. Sanepar distribui mais para o final do ano, então por isso ainda não tem nada nesse ano. Legal? Então assim, acho que esses são os principais pontos que a gente teve para trazer dessas três empresas, analisando os dividendos delas. Caso você tenha mais ideias de dados que eu posso trazer, por favor, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando essas ideias, tá? E caso vocês queiram um vídeo falando das empresas, um terceiro vídeo da série, porque eu acabei não falando de nada das empresas, o que elas fazem, de onde vem a receita, só mostrando números, também comenta para mim que eu posso incluir, né, no próximo setor um terceiro vídeo falando só das empresas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.